Todos bem-vindos, então, a mais uma semana, não é? De nosso estudo. E hoje nós vamos concluir o capítulo 9 e já começar o capítulo 10 do livro, ok? Então, vamos nos concentrar aqui nessa passagem. Oi, Roberta, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Antes de eu começar, vocês conseguiram assistir, quem perdeu a última ou a penúltima aula, conseguiram assistir a aula? Não, digo isso que é importante para conseguir acompanhar aqui o assunto. E se você não assistiu, possivelmente você possa boiar em alguns pontos, mas daí você volte lá no canal, no YouTube, e assista a aula anterior, que falando do capítulo 9 como um todo. As duas últimas aulas falam do capítulo 9 como um todo, né? E aí vamos concluir o capítulo 9 agora e entrar no capítulo 10. No capítulo 9, versículos 30 até o último versículo, que é o versículo 33, nós encontramos Paulo, é como se fosse uma segunda parte daquele contexto todo do capítulo 9 antes do versículo 29, onde Paulo ele aborda nesse trecho até o capítulo 10, versículo 21, e eu estou dizendo aqui, do capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 21, Paulo aborda então a justificação pela fé e também a responsabilidade humana diante do Evangelho. E esse trecho é dividido entre estas duas partes mesmo, ou seja, a justificação pela fé, do capítulo 9, versículo 30 a 33, e a responsabilidade dos judeus e o alcance universal do Evangelho, também chamado de universalidade do Evangelho. Capítulo 10, versículos 1 até o versículo 21. Então nós vamos aqui nos concentrar nesse trecho e espero aí ir até o bastante para frente nesse trecho aqui hoje com vocês. Paulo, ele contrasta a busca dos gentios, e você pode se lembrar disso, porque nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, quando Paulo começa a mostrar a questão da lei, a questão da graça, a questão da busca inútil de justificação por meio da lei, enquanto a justificação é pela graça. E Paulo, então, nesse trecho, do capítulo 9, versículo 30 a 33, ele dá esse contraste, ele faz esse contraste aqui desta busca dos gentios pela justiça com a busca dos judeus pela salvação ou pela justiça. Destacando a diferença fundamental entre esses dois grupos, que é a base na fé e a justiça baseada nas obras. Os gentios buscando a justiça mediante a fé, enquanto os judeus buscando a justiça na realização das obras da lei. E Paulo, então, ele esclarece que os gentios que não buscavam a justiça através de méritos próprios, mas eles buscavam através da fé, por intermédio de Jesus Cristo, a, acabam sendo aceitos por Deus por serem, então, por fazerem parte, então, deste grupo. Enquanto os judeus, que se esforçavam cada vez mais para buscar a justiça por força própria, eles não conseguiam alcançar nada. Então Paulo ele vem mostrando que os gentios eles têm aqui o mérito do alcance da graça, da justiça, enquanto os judeus, por tanto que fazem, por tanto que executam, por suas próprias forças, não conseguem fazer nada. Versículo 30 e 31 diz o seguinte: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Veja, ele está continuando no seu raciocínio aqui. Os gentios, gente, eles não estavam ativamente buscando a justiça de Deus no seu dia a dia, na sua vida. A vida dos gentios sempre foi uma vida voltada para si mesmos e muitas vezes voltada para os deuses do seu tempo. Nesse contexto, no contexto do Império Romano, que veio totalmente com a cultura grega imergida nele, e várias outras culturas assimiladas também,
por conquistas do Império Romano, mas a que predominou foi a grego-romana, ou a greco-romana, como dizem, né? Era uma cultura que tinha, sim, panteões de deuses. Era uma cultura que haviam adorações de várias formas. E isso fazia parte do povo. O povo em si, o povo do cotidiano ali das cartas, da carta que Paulo escreveu aos Romanos, era um povo que adorava os seus deuses, que tinha sua cultura, que tinha o seu Deus, que tinha os seus deuses, que acendia sua vela, que acendia incenso, que sacrificava animais e várias outras formas de cultos a seus deuses, dependendo do deus ao qual adoravam e da época também. Então, os gentios eles não estavam vivendo buscando uma justiça de Deus, porque eles já viviam adorando os seus próprios deuses. E aí então entra um fator determinante, que foi o Evangelho, que foi através do Evangelho, da pregação desse Evangelho, da exposição desse Evangelho. O Evangelho aqui eu estou falando de Cristo, e através da resposta de fé desses gentios ao Evangelho, ou seja, foram apresentadas as obras de Cristo para eles, ou a obra de salvação para eles. Eles compreenderam a obra de salvação e responderam mediante a fé, ou por meio da fé em Jesus Cristo. E através disso, a justiça foi alcançada. Veja, a justiça para eles não foi alcançada por algo que eles fizeram, mas foi mediante a fé em Jesus Cristo. E, conforme nós lemos em textos anteriores, tudo bem, tem toda uma ação de Deus, toda uma ação sobrenatural do Senhor em agir no coração das pessoas e tudo, mas eles responderam em fé. Mediante essa resposta houve a justiça aplicada a eles. Esta justiça é baseada em Jesus. Totalmente baseada em Jesus e não baseada em esforço próprio ou sacrifícios próprios, podemos dizer assim. Em contraste a isso, nós encontramos o povo de Israel, que buscava uma justiça baseada na execução da lei, das leis escritas no Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis mosaicas e aquele monte de leis que estavam escritas no Antigo Testamento, que não são só os 10 mandamentos. Eles se esforçavam para cumprir cada um dos requisitos legais. Para quê? Com que objetivo eles se esforçavam para cumprir os requisitos legais da lei? Para serem justificados. Mas eles não conseguiam alcançar essa justiça. E é isso que o texto está dizendo. Olha a segunda parte do texto. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não atingiu essa lei. Ou seja, eles não conseguiram atingir a justiça, alcançar a justiça, ou chegar na justiça, em outras palavras, de uma forma mais correta aqui, receber a justiça. E vocês vão entender por que eu disse receber quando eu explicar o termo justiça um pouco mais abaixo. Versículo 32. Por quê? Pergunta. Vou ler aqui na NVI. Versículo 32. Por que não? Por que não o quê? Por que não alcançaram a justiça, não é? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. A razão do fracasso de Israel é que eles tentavam alcançar uma justiça por meio de esforço humano. Isso nos leva a pensar muita coisa. Quando nós pensamos em salvação, alcançar ou receber a graça de Deus, irmãos, não é por esforço humano. Sempre foi e sempre será pela fé. Depender das suas próprias capacidades para cumprir os requisitos de Deus na lei, em vez de confiar na graça de Deus, é um engano. Nós não temos a capacidade de satisfazer os requisitos e os desejos de Deus quanto à salvação. Somente mediante a fé em Jesus Cristo, que é por causa dele que nós chegamos a Deus. Por isso que ele disse, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. É por meio dele. O texto coloca o termo pedra de tropeço. E aqui, sim, pedra de tropeço é uma referência a Jesus Cristo mesmo. Israel, quando Jesus esteve no mundo, Israel não reconheceu Jesus como o Messias. Ainda não reconhece. Eu estou falando Israel nação, o Israel que veio de Abraão, de sangue. Não estou falando do povo de Deus, que também tem judeus, também tem israelitas, que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador e fazem parte da igreja. O povo, a nação de Israel, não reconheceu Jesus como Messias e ainda não reconhece. E rejeitou esse Messias. Ou seja, o povo de Israel tropeçou na provisão de Deus para a justificação. O povo de Israel caiu, podemos dizer metaforicamente, naquele tropeço que foi Cristo, que foi dado para que pudessem ser justificados. Cristo que deveria ser a base de salvação. Só que, em vez de se tornar para o povo judeu a base da salvação, tornou-se um obstáculo, se tornou uma pedra que fez com que eles tropeçassem em sua própria incredulidade. Então, por isso que Paulo usou esse termo pedra de tropeço aqui, né, para fazer essa referência de que, olha, vocês caíram, vocês tropeçaram naquilo que poderia salvá-los, ou naquele que poderiam salvá-los. Versículo 33. Leiam comigo, olha. Versículo 33. Como está escrito? E aí ele vai expandir um pouco mais essa questão de pedra de tropeço. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nele confia jamais será envergonhado. Tudo bem, Paulo usou ali o termo pedra de tropeço, mas ele não ficou no vácuo, não deixou no vácuo para que as pessoas falassem, mas o que ele quis dizer com pedra de tropeço? O que ele quis falar com pedra de tropeço? Hoje, pessoal, com tantas coisas que a Bíblia ela se auto-interpreta, tá, gente? Eu, pelo menos, tenho esta filosofia e o meu método de estudo bíblico toma como base a própria Bíblia como fonte primária para a sua interpretação. Mas hoje as pessoas buscam interpretar a Bíblia com outras coisas, né? E esquecem que a Bíblia é a fonte primária de interpretação e acaba escorregando muitas vezes na casca de banana com relação a algumas coisas que estão escritas. O profeta Isaías está sendo citado aqui pelo apóstolo Paulo. Isaías 28, 16 e capítulo 8, 19. Vamos ler? Isaías 28, 16. Alguém abra e leia, por favor. E outra pessoa abra Isaías capítulo 8, versículo 14. Vamos lá? Não, eu leio aqui. Tá bom. Por isso diz o soberano, Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Capítulo 8, versículo 14. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Então, esses dois textos mostram que a rejeição de Cristo pelo povo judeu já estava profetizado, já estava escrito pelos profetas. Deus colocou Jesus como essa pedra de tropeço em Sião. E aqueles que não creram nessa pedra ou em Jesus, eles serão confundidos. E é muito interessante, gente, que Jesus ele é muitas vezes colocado como a rocha, né? Ele é a rocha, ele é a pedra em si, a pedra angular. A pedra angular é uma pedra meia quadrangular, assim, que normalmente ela fica na construção. Você sabe onde você vê a pedra angular? Nos arcos. Quando você olhar aquele arco que existe nos muros ou em construções baseado em pedra, nos muros de Jerusalém, por exemplo, tem aquele arco assim nas construções romanas, nas construções gregas.
No meio do arco tem uma pedra que é diferente, é como se fosse um triângulo, assim, uma pedra. Aquela pedra é a pedra angular. Se tirar aquela pedra, o arco cai. É aquela pedra que dá a amarração, a sustentação ali. Jesus é essa pedra, é a pedra de sustentação profetizada. Só que também é a pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. E, como eu disse, é usado esse símbolo de pedra, de rocha, porque a pedra, a rocha, ela é força, né? Ela é potência. E lá no profeta Daniel, quando se estudam as profecias de Daniel, existe algo que vai quebrar os pés da estátua de Daniel, da estátua profetizada, né, na visão de Daniel lá. Quebra os pés da estátua. O que quebra os pés da estátua é uma rocha. É a rocha que cai e esmiuça os pés da estátua. Aquela rocha na profecia de Daniel é Cristo também. Também é Cristo simbolizado ali, representado ali na profecia por uma rocha. A promessa é que qualquer um que crê em Jesus não seja envergonhado. E nesse trecho, Paulo deixa muito claro e de forma bem objetiva que a fé em Cristo é a chave para a justificação e para a salvação. Não existe caminho ou não existe justificação ou não existe salvação de ninguém em toda a história que não seja por meio de Cristo. Já falei sobre isso no passado, inclusive no Antigo Testamento, porque tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo e a salvação também era apontada em Cristo. Nós temos algumas implicações aqui nesse trecho. Primeiro, Paulo deixa claro que a justificação diante de Deus não é alcançada por nenhum tipo de mérito humano, somente pela fé em Jesus Cristo. Este é um dos princípios centrais, pessoal, de todo o ensino sobre salvação dado por Paulo. E também é um dos princípios centrais da fé, pelo menos da fé reformada ou protestante. Ou seja, a salvação é mediante a fé. Não importa qual seja a igreja, se ela diz que é uma igreja cristã evangélica, ela tem que dizer que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E também, uma outra implicação que eu acho bem interessante é a inclusão dos gentios na promessa de Deus, demonstrada que demonstra que a salvação está disponível a todos, e Paulo mostra isso. Lembre-se, os ouvintes da carta aos Romanos, os que estavam lendo e ouvindo a carta aos Romanos, eram gentios e judeus. E Paulo ele demonstra que a salvação está disponível para todo mundo, não é exclusividade do povo. E ele já vem demonstrando isso há muito tempo na carta, tá bom? Ele mostra que Deus planejou que a salvação estivesse disponível para todos, mediante a fé, através da fé, e não da lei mosaica ou não das leis cerimoniais. Né? E a falha de Israel em alcançar a justiça apontada por um problema maior que seria a confiança nas próprias obras, o que nós podemos ver aqui Paulo ensinando é que a lei não pode justificar. De novo ele está fazendo isso. A lei ela simplesmente aponta para um Salvador, para alguém. E a rejeição de Israel aqui serve como uma advertência contra uma autojustificação por causa da sua linhagem ou por causa do seu sangue, seja lá o que for. E isso aqui, pessoal, nos leva a pensar em algumas coisas. Primeiro, nós, os crentes, as pessoas que têm Jesus Cristo em seu coração, são chamados para examinar as suas vidas, fazer uma autoanálise mesmo, e verificar onde nós estamos colocando a nossa confiança. Se nós estamos colocando a nossa confiança nas coisas que nós fazemos ou estamos fazendo, ou se nós estamos colocando a nossa confiança na graça de Deus para a justificação e para todas as outras coisas também, por que não? A fé em Cristo deve ser baseada no nosso relacionamento com Deus, não no que eu faço.
Não naquelas coisas que eu acho que eu estou fazendo para agradar a Deus. Mas o meu relacionamento com Deus deve refletir as minhas ações que agradam a Deus. Deus não vai se agradar por obras em si, através de um relacionamento refletido em obras. E Tiago explica mais ou menos isso quando ele fala que a fé sem obras é morta. Mas antes vem a fé. E a fé é refletida pelas obras, pelas ações. Não ao contrário. Não são as obras que fazem com que eu tenha mais fé ou que eu receba fé. Não. Porque eu tenho fé, porque eu creio, porque eu tenho Jesus em meu coração e tenho esse relacionamento com Deus, eu demonstro isso pelas minhas ações. Perceberam aqui, né, o paralelo que eu quis fazer aqui. E também, nós devemos reconhecer, aqui eu estou fazendo somente algumas aplicações práticas desse pedacinho do texto que eu acho interessante. Nós devemos reconhecer que a justiça que possuímos, e depois eu vou definir essa justiça só para a gente ficar claro aqui, porque alguém pode falar, mas como assim justiça que possuímos? Que justiça é essa? Essa justiça que nós temos não é por causa de nossos méritos. Quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você, não foi porque você fez algo que agradou a Deus, mas foi um presente de Deus dado a você, e você respondeu por fé, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso, pessoal, depois que eu compreendi isso, e torno a dizer para vocês, eu compreendi isso, gente, estudando na faculdade de teologia. Eu não compreendi isso na igreja. Eu não compreendi isso na escola bíblica dominical. Eu compreendi isso estudando na faculdade, porque quando eu cheguei na faculdade começaram a expor a palavra de Deus, aquilo foi contra aquilo que eu tinha por convicção, porque era ensinado no banco da igreja. E depois que eu compreendi que a minha salvação foi um presente de Deus para a minha vida, eu comecei a ter uma paz diferente. Comecei a ter uma humildade diferente, lógico, viver uma vida de gratidão. E isso é extremamente importante. Viver uma vida grato a Deus por Ele ter concedido essa graça, sem eu ter feito nada e sem eu menos merecer. A mensagem da justificação pela fé é uma boa notícia, como diz as Escrituras, né? E ela precisa ser compartilhada, gente, com todas as pessoas. Testemunhe a sua fé. Fale de Jesus, fale do amor do Senhor. O texto mostra que a salvação não estava restrita aos judeus, não. Ela abriu, ela foi aos gentios. E devemos proclamar sim o Evangelho para todas as pessoas. Se elas vão ser salvas ou não, se Deus vai agir com graça para com ela ou não, não é problema nosso. Nós não temos que nos preocupar com isso. Temos somente que proclamar, falar. Nós vamos entrar então em Romanos capítulo 10. Vamos aqui até o versículo 21. Possivelmente hoje não vai dar tempo de concluir o versículo 21. Até o versículo 21, mas vamos lá. Em Romanos capítulo 10, é lógico, uma continuação do discurso de Paulo sobre a incredulidade de Israel e a justificação pela fé, ou a justiça pela fé, né? E neste capítulo 10, Paulo ele se preocupa profundamente com a salvação dos seus compatriotas. Lembra de um termo que Paulo até citou anteriormente, eu não sei se no capítulo 8, capítulo 9, que ele citou que ele abandonaria, ele ficaria preso, ou seja, ele só não fala que deixaria de amar Jesus, né? Mas ele abriria mão de estar no céu se fosse para salvar o seu povo. O André até falou, nossa, isso é muito forte, lembra, né, André? Nossa, isso é muito forte, o que ele disse aí. Então, no capítulo 10 ele demonstra de novo essa preocupação pela salvação dos seus compatriotas. E explica como a justiça de Deus é acessível para todos, tanto para os judeus quanto os gentios, através da fé em Jesus Cristo. E isso quando você estudar ou ler o livro de Atos, por exemplo,
você vai perceber que quando Paulo chegava numa cidade para pregar o evangelho, ele logo ia para a sinagoga para falar para os judeus acerca de Cristo. Ele queria sempre falar logo para os judeus. Ele queria falar primeiro para os judeus e depois ele ia para os gentios, né, em si. Por quê? Ele tinha esta preocupação com os seus compatriotas, com o seu povo. Ele queria ver o seu povo salvo pelo Evangelho de Cristo. Assim como uma pessoa que vive em um lar onde somente ela conhece Jesus Cristo, deseja que o seu lar, seja marido, mulher, filhos, pai, mãe, também tenham Jesus Cristo em seu coração. É o mesmo sentimento. Né? Então, no versículo 1, nós encontramos o seguinte. E do versículo 1 ao 4, nós encontramos esse desejo de Paulo. Tá? Bem aqui a gente já vê o desejo de Paulo com relação a essa salvação para os seus irmãos. O versículo 1 diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. No versículo 1, logo de cara, ele já declara logo isso, de uma vez por todas. Paulo expressa aqui um desejo sincero pela salvação do seu povo. Ele mostra este amor para com seu povo, essa preocupação com seus compatriotas. Ele nunca deixou de se preocupar com seu povo, mesmo o seu povo o maltratando tanto. Lembre-se que os judeus o maltrataram muito. Bateram nele, cuspiram nele, quase o mataram, né? Jogando pedras nele. Tinha judeus lá também fazendo isso, fazendo essas coisas. Mas ele diz que ele quer ver o seu povo salvo e, para isso, ele ora constantemente. E este versículo revela essa prática de Paulo na oração por Israel. E existe um versículo nas Escrituras que diz que a gente tem que orar por Israel mesmo. Eu fico meio abismado quando eu ouço, e se tem, né? Pessoas que dizem que são cristãs e vai contra Israel, vai contra a nação de Israel. A Bíblia fala que a gente tem que orar por esse povo. Se eles estão fazendo certo ou errado, não compete a mim julgar, mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por esse povo. E ele demonstra esse amor e uma carga aqui, é muito interessante, porque quando ele fala, eu oro, eu desejo em meu coração e minha súplica, a súplica aqui não é simplesmente, Deus, por favor, abençoe o povo de Israel. Não, a súplica indica constância, tá? A súplica indica insistência na oração. A súplica indica isso. E isso, então, aponta ou demonstra uma carga espiritual colocada em Paulo, ou que Paulo sentia pelo bem-estar do seu povo. E é muito interessante que, assim como Paulo orava de forma fervorosa, constante, pela salvação de Israel, nós crentes no Senhor Jesus Cristo devemos orar pelos descrentes. Somos convidados a orar pelas pessoas que não creem no Senhor Jesus. E às vezes, gente, a gente ora por uma pessoa que está ao lado, por um filho, por exemplo, né? Por uma esposa, por um marido, pelo pai, pela mãe. Às vezes a gente tem que orar por aqueles que estão à nossa volta, não podemos nos esquecer disso. E orar de forma constante, demonstrando o amor e a preocupação genuína por essas pessoas. Sempre que eu leio sobre constância na oração, e súplicas e tudo mais, eu me lembro da minha mãe, porque ela sempre orou pelo meu irmão mais novo, né? E ela dizia uma frase que ela falava assim: enquanto eu não ver o seu irmão desta forma, ela falou para mim, né? Falou mais uma vez, eu não vou deixar de orar até que ele esteja em determinada situação. E minha mãe orou constantemente e ela teve a graça do Senhor de ver o meu irmão mais novo na situação que ela desejava. Então, aqui é uma lição para nós, perceberam, né?
Paulo deixa uma lição muito forte aqui nesse versículo, tá bom, gente? Versículo 2. Por isso posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E aí Paulo vai começar a explicar algumas coisas sobre esse povo que faz com que eles fiquem perdidos. O que adianta ter um zelo sem conhecimento daquele que pode justificar? E Paulo aqui está reconhecendo que eles são zelosos por Deus, né? Ou pelo menos aparentam ser zelosos por Deus. Que eles são sinceros, dedicados em suas práticas religiosas, ou seja, possivelmente eles oravam 3 vezes por dia, né? Possivelmente eles iam dar as suas ajudas, possivelmente eles levantavam as mãos, os homens levantavam as suas mãos em adoração a Deus, mas Deus fala: eu não conheço essa oração, eu não conheço isso, a oração de vocês não passa, não chega até mim, por causa da situação do povo lá, que não mudou. No contexto em que Paulo está aqui, a situação do povo não tinha mudado. O problema central do povo aqui não é a falta, né, de paixão ou dedicação pela religiosidade. O problema do povo não é esse, eles eram religiosos. O problema do povo era a falta de conhecimento e a compreensão verdadeira do propósito e da natureza da justiça de Deus. E aí, gente, é uma coisa muito interessante. O que adianta a pessoa ser religiosa e não conhecer Deus? A religiosidade ou o zelo na religiosidade sem o entendimento correto pode levar a práticas religiosas completamente desvirtuadas daquilo que Deus espera ou almeja. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela deve buscar o conhecimento mais profundo e correto de Deus e da justiça de Deus, que está revelada em Jesus Cristo e em sua palavra. É impossível nós querermos conhecer Deus sem conhecimento das Escrituras, sem conhecimento de Jesus. Por quê? Porque Deus se revelou a nós por meio da natureza, só que a natureza não é objetiva, ela não ensina de forma objetiva. Ela demonstra a existência de Deus, como vimos. Deus se revelou a nós através do autoentendimento da sua existência, como ele disse lá no capítulo, nos primeiros capítulos de Romanos. Tudo bem? Deus se revela à humanidade como um ser existente, mas isso não é suficiente para que as pessoas possam falar: ah, eu compreendo, eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para Cristo e para a sua palavra, é revelação objetiva, certeira, clara. Não tem meio termo ali. E devemos buscar, sim, Deus ali. Deus na palavra, Deus em Jesus. Deus no nosso dia a dia, no relacionamento com Ele. Né? Versículo 3 diz o seguinte. Vamos ler o Romanos capítulo 10, versículo 3. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, olha, ignorando a justiça que vem de Deus. Lembram dos primeiros versículos de Romanos, não é? O que a humanidade fez? Liga lá com o capítulo 1 e 2 em si. E procurando estabelecer a sua própria, lembra do capítulo 1 e 2. Os homens trocaram a verdade, a justiça de Deus pelos seus próprios desejos, né? Não se submeteram à justiça de Deus. A ignorância da justiça de Deus, ou a ignorância do conhecimento da justiça de Deus, talvez a ignorância acerca de como Deus justifica. Os judeus, na tentativa de se justificar pela lei, ignoraram completamente a justiça que vem de Deus. Calma, eu vou falar um pouco sobre essa justiça daqui a pouco. Eles estavam presos, daqui a pouco ou semana que vem, eu acho que semana que vem. Eles estavam presos em um sistema de
de autojustificação que fazia com que eles ficassem cegos. Não, não, olha, eu sou, como eu disse anteriormente, descendente de Abraão, eu tenho sangue, descendente de Abraão. Deus já fez as promessas, então eu estou garantido. Paulo já destruiu isso em seus argumentos e ensinos nos capítulos anteriores. Não, não, eu sigo a lei direitinho e Paulo depois vai falar com esse negócio de seguir a lei. A gente já viu também em versículos e capítulos anteriores sobre isso. Ao tentar estabelecer a sua própria justiça, esse povo, o povo judeu, eles falharam em se submeter à justiça dele, do Senhor. Eles ficavam autocentrados em si mesmos, na execução daquilo que eles queriam achar que era certo, e fecharam os olhos para o que a verdade poderia ensinar. Que a justiça é concedida de forma gratuita através da fé em Jesus Cristo. Um pouco antes, alguns minutos antes de começarmos a aula aqui, meu filho do meio ele mandou para mim um vídeo onde era um debate entre dois pastores. Um dos pastores estava debatendo, dizendo que hoje nós temos que viver de acordo com o que Deus ensinou no Antigo Testamento, viver todas as leis do Antigo Testamento, porque hoje nós temos que viver assim, e se não vivermos assim, estamos errados. E ele estava usando, irmãos, citando, eu ouvi somente os primeiros minutos, ele estava querendo justificar a sua posição usando o livro de Romanos, pegando textos totalmente fora de seus contextos para justificar a sua posição. E quando eu olhei aquilo, eu já tinha lido, né, já tinha estudado sobre este assunto para dar aula aqui hoje, eu falei, é exatamente isso. Eles olham, e o que estava debatendo lá não era nem judeu, tá, gente? Era um pastor brasileiro aqui, tal, de uma igreja. Eles olham para aquilo e fecham os olhos, eles não querem saber, eles fecham os olhos para o outro assunto. Existem situações claras nas Escrituras. Paulo ensina de forma clara nas Escrituras. Só que daí a pessoa vai pegar e falar, não, não, você está interpretando de forma errada. Existem técnicas de interpretação das Escrituras. E eu não posso jogar as técnicas fora. Existem ferramentas adequadas para a interpretação das Escrituras. Eu não posso jogar as ferramentas fora. Porque senão a interpretação, o entendimento sai errado. Não tem como. E eles tentaram estabelecer a sua própria justiça e eles falharam nisso. E era o que esse pastor lá no debate estava tentando fazer. O versículo 4 diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. E aqui, nessa parte, ele dá aquele arrebate, né? Este versículo ele é crucial para a teologia de Paulo. Paulo, em sua teologia, em todos os seus escritos inspirados por Deus, ele sempre coloca que é Cristo, a fé em Cristo, o fim é Cristo. É Cristo, ele aponta Cristo, e isso é o Evangelho. Paulo afirma que ele é o fim, é o cumprimento de toda a lei. Tudo convergiu em Cristo. Cristo ele não destruiu a lei, ele não aboliu a lei, ele cumpriu plenamente a lei. A justiça que na lei a pessoa buscava ou almejava alcançar, ela poderia ser alcançada em Cristo, porque a lei estava realizada em Cristo. A justiça está agora disponível para todos os que creem em Jesus Cristo. Independente de suas obras, independente da aderência da lei, da consistência da lei, se guarda ou não o sábado, isso é o de menos. Se come ou não comida, se lava de XYZ, se ora apontado para tal lugar, independente de qualquer coisa, Cristo, ao cumprir a lei, tornou possível a justiça de Deus para todos aqueles que têm fé nele. Muito interessante a citação de um autor que eu gosto muito, chamado John Stott. Eu não sei quem conhece John Stott aqui, eu já li alguma coisa dele. Okay? Ele diz o seguinte, e destaca, né? Ele diz o seguinte, destaca que o zelo dos judeus por Deus é sincero, mas inadequado porque falta o conhecimento essencial sobre a justiça de Deus.
ele explica que a tentativa dos judeus de estabelecer a sua própria justiça é uma expressão de autossuficiência religiosa, que é fundamentalmente oposta à verdadeira submissão a Deus. O que John Stott está falando nesse comentário aqui é que o povo achava que estava submisso e adorando a Deus, mas na verdade não estava. Em vez de tentar se justificar por obras ou por méritos pessoal, os crentes, as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, devem se submeter à justiça de Deus recebida pela fé em Jesus Cristo. Isso implica, gente, e é muito importante, isso implica em reconhecer a suficiência de Cristo e a nossa insuficiência na obra de redenção, na obra de salvação realizada em Jesus Cristo. Deus nos torna justos mediante Jesus Cristo. Então, no capítulo 10, versículos de 5 a 13, Paulo então começa a falar sobre a justiça pela fé. Paulo continua aqui então o seu argumento sobre a justiça que vem pela fé, contrastando a justiça que vem pela lei. Ele faz esse contraste, esse paralelo aqui. Ele cita a Escritura para mostrar que a salvação é acessível a todos mediante a fé em Jesus Cristo, como nós já estamos dizendo, e não pela lei. Agora, justiça de Deus, ela precisa ser definida aqui. E existem algumas questões sobre a justiça de Deus. E duas vertentes que eu quero colocar aqui. Primeiro, a justiça de Deus como uma qualidade divina. Nós não podemos nos esquecer disso. Quem estudou sobre Deus comigo vai lembrar do que eu vou dizer aqui. A justiça de Deus como qualidade divina se refere à sua perfeição moral e à sua fidelidade em cumprir as suas promessas, por exemplo. Ou seja, Deus é justo em suas ações, Deus é justo em seus julgamentos, Deus é justo em relação com a humanidade, Deus é justo em relação ao que prometeu, como eu disse agora há pouco. Ele é absolutamente reto e incorruptível, nele não há corrupção. E a sua justiça garante que ele sempre age de acordo com seu caráter santo. E o caráter, a justiça e o amor são uma trinca aqui poderosíssima, que Deus age constantemente dentro dessa trinca. Né? Então aqui eu estou falando da justiça como uma qualidade divina de nosso Deus. E também existe uma outra vertente da justiça de Deus, que é a justiça como dádiva de Deus. Ok? A justiça de Deus, ela também é uma dádiva que ele oferece aos seres humanos através da fé em Jesus Cristo. Esta justiça não é algo que podemos alcançar por mérito ou porque eu acho que sou bom, seja lá o que for, por obras ou cumprimento da lei. Não, essa justiça não se alcança assim, como nós já estamos vendo aqui já há algumas semanas, nos textos de Paulo. Em vez disso, essa justiça ela é imputada, ela é colocada, ela é inserida ou creditada, podemos dizer assim, a nós quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo. E este é o fundamento que eu acabei de dizer para vocês aqui, da doutrina ou do ensinamento sobre a justificação pela fé. A justiça imputada ou a justiça creditada a alguém, Paulo diz que essa justiça de Deus ela é colocada no crente, naquele que crê, naquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. Veja, a justiça ela é colocada, ela é imputada, ela é creditada em alguém. Isso significa que Deus declara o pecador ou os pecadores justos com base na fé em Jesus Cristo. Esse ato de justificação, já estudamos sobre isso também, você deve se lembrar que eu falei que é um ato jurídico de Deus, onde Ele, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos, declara justo, ou nos declara justos, né? Não por causa dos nossos méritos ou por causa de alguma ação, mas por causa do mérito de Cristo.
por isso que tudo é em Cristo. Porque quem supriu a justiça de Deus, quem supriu a necessidade de Deus com relação à sua justiça, lembre-se, amor, justiça, enfim, tudo aquilo que eu falei, quem supriu a justiça de Deus foi Cristo morrendo na cruz. Você deve se lembrar quando estudamos Romanos capítulo 4, versículo 5, que eu falei um pouco sobre esse contexto. E lá diz, capítulo 4, versículo 5, porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, colocada como justiça. Então aqui eu estou demonstrando para você a fé, a justiça como dádiva de Deus. A justiça como algo dado por Deus a alguém. Paulo também enfatiza que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E é uma justiça revelada no Evangelho apartada da lei. Embora a lei de Moisés testemunhe esta justiça, fale sobre essa justiça, ela não pode dar essa justiça. A justiça que vem de Deus é baseada na fé em Jesus Cristo e não em observância da lei. Então, justiça e lei aqui são coisas distintas. Romanos capítulo 3, versículo 20, passamos por ele também. E diz o seguinte: porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Justificado ligado à justiça. Ou seja, alguém é justificado quando Deus imputa a justiça. Declara aquela pessoa justa. Ninguém será declarado justo diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado e só não a justificação. Falamos muito sobre isso. Então, pessoal, semana que vem espero vê-los novamente. Quem não assistiu às aulas anteriores, está lá no canal, possa assistir. Deus abençoe vocês